Hoje é o Dia Nacional da Imunização e Opinião aproveita a data para fazer um alerta. As taxas de vacinação no Brasil vêm caindo ano a ano e isso ameaça a saúde da população, especialmente das crianças. Por que isso está acontecendo? Como está a carteira de vacinação do seu filho? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. E eu acho muito importante todo pai e mãe vacinar seu filho. Todas as vacinas em dia. Para combater as diversas doenças, principalmente agora o sarampo, né? O próprio Covid. E eu não vou submeter meu filho à experiência. Eu me sinto seguro em relação ao que a Anvisa fez de teste. Sempre tem muito vírus, muita doença, aí é bom estar vacinada. A vacina, ela traz muita proteção para a criança. Quanto mais acesso a gente tiver às vacinas, mais proteção a gente confere para crianças e adolescentes. Recebemos hoje a médica pediatra Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a médica especialista em saúde coletiva, Rita Barradas Barata, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Boa noite, Andressa. Boa noite, Rita. Boa noite, muito obrigada. Vou começar aqui nossa conversa, então, com dados que mostram essa queda na cobertura vacinal. No ano passado, apenas 74% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite, quando recomendado pela OMS é 95%. As imunizações contra o sarampo também ficaram abaixo do esperado. Em 2021, apenas 53% das crianças tomaram as 2 doses da vacina. O que explica essa queda nas taxas de vacinação? Causas que levaram a essa queda progressiva, mais evidente a partir de 2016, são causas múltiplas que foram identificadas, né? Uma delas, que é importante, talvez uma causa que seja um grande desafio para nós, é mostrar a importância da vacinação para os pais. Eles perderam a percepção do risco que seus filhos correm se não foram vacinados. Por quê? Isso é efeito da própria vacinação. Nós tivemos um sucesso com campanhas e com coberturas vacinais altíssimas por muito tempo e chegou a um ponto que eles não conhecem as doenças para as quais as crianças deveriam estar sendo vacinadas e já não estão mais. Então, é o risco da polio, do sarampo, de todas as vacinas, de todas as doenças que compõem o calendário infantil. Porque é triste esse retrocesso, não é? Como a doutora Mônica colocou, nós já fomos exemplo de altos números nessas taxas de vacinação, não é, doutora Rita? O Brasil tinha um programa que era considerado exemplar no mundo todo, inclusive vários de nós fomos ajudar outros países a montar os seus programas, a desenvolver as tecnologias que o Brasil desenvolveu, inclusive os dias nacionais de vacinação, tudo isso. E agora nós estamos assistindo um retrocesso muito acelerado, não é? Porque, como a Mônica comentou, a partir de 2016 vai chamando a atenção essa queda. E com esse inquérito que nós estamos realizando atualmente, a gente vê que essa queda é ainda mais acentuada do que a gente tem visto ser noticiado. Porque quando a gente trabalha com os dados do sistema de registro do programa, ele tende a superestimar as coberturas, não é? E quando você faz um inquérito que você vai casa a casa, levantar as carteiras de vacinação das crianças, a gente vê que a cobertura do esquema completo está muito baixa. Quer dizer, a situação é ainda pior do que... É pior do que a gente está pensando. Esses primeiros dados que a gente tem analisado têm nos deixado bastante preocupados. E quais os riscos dessa situação, doutora Mônica? Nós estamos com um risco real de retomar situação indesejável de doenças que já foram eliminadas ou controladas, voltarem, né, a acometer as nossas crianças e também, como não, os adultos, né? Então, nós não temos riscos hipotéticos. O sarampo está aí para provar isso. A despeito de campanhas que têm sido feitas para tentar reverter essa situação. Então, nós temos risco de várias doenças que a gente não vê mais, né? Como, por exemplo, a paralisia infantil. Uma doença horrorosa que já foi realmente uma causa de uma desgraça de muitos adultos e que ainda hoje tem as sequelas definitivas da polio, né?
Justamente sobre esse assunto, nós temos aqui a opinião da coordenadora do Núcleo Observa Infância, Patrícia Boccolini. Ela comentou, que em 2019, como resultado da queda na vacinação, o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo e voltou a registrar mortes pela doença. Nós perguntamos para ela qual o risco disso acontecer também com outras doenças. Em 2021, nenhum estado brasileiro atingiu a meta de vacinação contra o sarampo e também observando o número de não só de casos, mas também, por consequência disso, de hospitalizações e também óbitos infantis por sarampo. Então, esse risco, isso que está acontecendo, se a gente continuar não atingindo nossas metas, a gente vai observar cada vez um número maior disso e para outras vacinas também. Então, o risco de volta da polio também é grande se a gente continuar com baixas coberturas vacinais. A vacinação é um pacto coletivo, é importante que a gente cumpra as metas para essas vacinas, variam entre 90% e 95%. Para que a gente precisa atingir essa meta? Exatamente para poder parar a circulação do vírus, para que a gente não veja casos, hospitalizações e principalmente óbitos por doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Pois é, a Patrícia comentou aí o que vocês já chamaram a atenção da questão do sarampo, que estava eliminada, nós perdemos essa certificação e depois disso o Brasil registrou quase 40 mil casos de sarampo, com 40 mortes, sendo 26 crianças. E como a doutora Mônica chamou a atenção aqui, nós não estamos falando do que pode acontecer, do que já está acontecendo, né, doutora Rita? Exato. Eu acho que há uma dificuldade, muitas vezes, dos gestores e da própria população de entender que essas doenças não estão por aí exatamente porque nós estamos trabalhando. Ou seja, nós precisamos ter a vacina com uma cobertura suficiente para proteger coletivamente e nós precisamos ter vigilância epidemiológica para identificar os casos assim que eles apareçam. Se essas coisas não estão funcionando, as doenças que estavam eliminadas ou controladas vão voltar a ser problemas de saúde pública importantes, porque elas não desapareceram. Elas estão eliminadas de algumas áreas do mundo, como estavam aqui na América, o caso da poliomielite, do sarampo. Na hora que você diminui a cobertura, como elas não estão erradicadas, os vírus continuam existindo, eles vão, e com a circulação que existe hoje no mundo, né, a facilidade das pessoas se deslocarem e trazerem infecções de um lugar para outro, elas voltam. Então, e a velocidade pode ser maior também hoje, atualmente? Sim, porque, veja, os próprios médicos desacostumaram de diagnosticar essas doenças. Eles não conhecem mais. Então, essa situação ela é de risco principalmente por isso, não é? Você ter a volta de doenças que nem a população está esperando, nem os médicos estão preparados para diagnosticar, porque muitos deles sequer viram algum caso, né, desde que se formaram. E as próprias autoridades, infelizmente, elas reagem ao problema que está, naquele momento, necessitando de cuidado. Aquilo que não está no visor, que não está no radar, fica de lado. E provavelmente isso é uma das questões que estão nos levando a essa situação, não é? E essa geração de pais também que não viram as consequências graves, como foi, você comentou um pouco no começo, da polio, não é? O foco da preocupação atual, eu diria que é o sarampo e a poliomielite, mas tem outras doenças que estão acontecendo aqui em volta, difteria, a gente está com risco de outras doenças retomarem, como a rubéola, a síndrome da rubéola congênita. A gente teve aí nos Estados Unidos, aí em países vizinhos aqui das Américas, a gente está tendo caso dessas outras doenças, inclusive, no caso da rubéola, está dentro da mesma vacina que é contra o sarampo, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Os pais de hoje não percebem a gravidade que é não vacinar os seus filhos. Por muito tempo, inclusive, a gente teve uma imunidade de rebanho. O que é isso? Os filhos daqueles não vacinados, eles estavam protegidos por tabela, por conviver com crianças vacinadas. Agora que nós estamos com a cobertura vacinal muito baixa, isso não existe. Então, as crianças não vacinadas vão correr risco de doenças graves. Que entra o que nós ouvimos tanto agora durante essa pandemia, que a vacinação é um ato coletivo e não individual, não é? A gente aplica a vacina nos indivíduos, mas o efeito dela é coletivo. Por isso que eu preciso alcançar coberturas altas.
Porque é isso que a Mônica estava falando. Quando eu tenho 90%, 95% de criança vacinada, aquelas 5% que não foram vacinadas, seja pelo motivo que for, estão protegidas pelo cinturão, vamos dizer assim, que as vacinadas... E o contrário, doutora, só por curiosidade aqui, para o leigo entender. Pois não. E o contrário disso? A criança está vacinada, mas existe uma maioria que não está. Então, aí essa vacinação pode funcionar para ela, porque a imunização, né, vai existir para ela. Mas o risco de você ter esses agentes circulando na população, você vai encontrar alguém que não está vacinado e que tem, às vezes, uma condição imune mais comprometida, por exemplo, o sarampo. A maioria dos pais de classe média acham que sarampo não tem problema. Sarampo é uma causa importante, foi durante muito tempo, uma causa importante de mortalidade infantil dos menores de 1 ano, e mortalidade na infância, que são os menores de 5. Então, sarampo é uma doença grave para quem não tem as melhores condições de enfrentar a infecção. E já que as novas gerações não conheceram, acho que vale aqui, né? A doutora Rita colocou aí as consequências do sarampo, no caso da poliomielite, que é a paralisia infantil, doutora Mônica. Quais são as consequências? Acho que vale aqui alertar para as pessoas. A gente chama de paralisia flácida aguda, né? Pode ser uma paralisia de membros, né? Principalmente os membros inferiores são os mais acometidos, mas existem casos que vão, inclusive, para o sistema respiratório, essa paralisia. Então, antigamente tinha enfermarias com pulmões de aço, que hoje são peças de museu. Pulmões de aço são pessoas que estão com a respiração comprometida para o resto da vida, que viviam deitadas num aparelho chamado pulmão de aço, porque elas não podem mais nem respirar espontaneamente. Então, essa é uma desgraça. A poliomielite é uma doença que nenhuma criança do mundo deveria ter, e nem adulto, né? Vamos relembrar que adulto não imunizado, se vai para uma região de risco, pode também ser acometido. E não parece inacreditável estarmos colocando aqui, chamando a atenção que existe sim o risco de uma doença como essa voltar? E está aí, está circulando. Tem epidemias em vários países que não conseguiram manter suas coberturas vacinais, não é? E é gravíssimo, porque embora uma parcela só das pessoas acometidas tenham a forma paralítica, é uma sequela para a vida inteira. Não é? Se você tem uma vacina altamente eficaz, que não tem risco e que pode prevenir isso, é algo que a gente tem obrigação de fazer. E é aquela vacina que a gente conhece, é a gotinha, não é, doutora Mônica? Na verdade... Há campanha suficiente sobre isso? A gente teve um passado... no Programa Nacional de Imunização de sucesso, de altas coberturas e campanhas extremamente efetivas. A gente não está tendo nenhuma das duas coisas. A vacina rotineira para polio, para criança, nas primeiras doses, é com a Salk, com a vacina inativada. Ela está dentro daquela penta que se faz no posto, que a paralisia infantil está dentro dessa composição. E após 1 ano, os reforços são feitos com a gotinha, que é a vacina da polio oral, e nas campanhas também a gotinha. Não estamos conseguindo nem vacinar adequadamente na rotina e nem as campanhas terem boa adesão. E sabemos que as campanhas, elas atingem o seu objetivo, não é? Não tem mais aquela preocupação com a comunicação social que houve durante muito tempo, né? De você vir falar com a população da importância da vacina, por que precisa ir, aquela mobilização enorme que havia Quando de isso dias começou nacionais. A se perder? A partir de 2016 já não teve mais, né? O governo não tem mais investido em vacinação como investiu antes, né? Então, você tem um sistema aí que está sofrendo um desmanche, né? Em termos de todas as etapas, né? De compra de vacina, distribuição dos insumos, essa coordenação que era feita nacionalmente pelo programa, ela foi se perdendo ao longo dos últimos anos. Esse para o gestor, né? A questão financeira é um ponto importante, que sabemos que é. Sabemos também que a prevenção custa menos, não é? Que o tratamento? Exato. Não, e é uma questão moral, eu diria, não é? Você não pode correr o risco de ter uma criança com difteria, de
difteria é uma doença gravíssima, não é? Que as pessoas hoje nem sabem mais o que é, felizmente, mas quantas crianças morreram de difteria no país? Doutora Mônica. Não quero ser pessimista, o Programa Nacional de Imunização está sendo repensado, ele precisa ser readequado à realidade, aos problemas que foram levantados. A gente já sabe quais são os múltiplos fatores que levaram às quedas, né? Então, sendo pensadas estratégias. Só para ter uma ideia, voltando ao que a gente estava falando, nós estamos em campanha que foi prolongada até o dia 26 de junho, porque não conseguiu-se uma boa cobertura nem de gripe, nem do sarampo, para profissionais da saúde. 33% foi vacinado. Então, assim, eu conheço, né, está dentro da minha área, né, os profissionais da saúde que eu pergunto, não sabem que estão em campanha, que o Brasil está em campanha de vacinação contra o sarampo. Isso dentro desse universo, Isso é dentro do nosso universo. Exato. Então, de gente que trabalha com vacina, com imunização e que não sabe que a campanha contra o sarampo para profissionais da saúde está acontecendo. Que dirá a população se ela está informada adequadamente que nós precisamos vacinar crianças abaixo de 5 anos contra o sarampo. Agora, essa multivacinação teve uma adesão muito baixa. Gripe, nós nunca tivemos uma adesão tão ruim na campanha nacional, né, para aqueles grupo-alvo, para a gripe, como esse ano. Vou precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre os riscos da queda nas taxas de vacinação no país, com as médicas Mônica Levi e Rita Barradas Barata. No bloco anterior, nós falamos das crianças. Mas e nós, adultos, como está a nossa carteira de vacinação? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A minha carteira de vacinação está em dia. O que é importante para prevenir doenças graves. A gripe eu estou esperando chegar de graça. Ainda tem gente que não quer tomar. Os adultos têm mais medo de vacina do que as crianças. Inclusive agora eu já vou fazer a 4ª dose. Para se prevenir de não pegar doença, passar para os outros. Vacina, tô dentro. Todos deveriam estar, não é, doutora Mônica? Inclusive os adultos. Não, sem dúvida. Existem calendários próprios para cada faixa etária. Então, existe o calendário do adulto, do idoso, do adolescente. Então, vacina não é uma coisa de criança, embora a cultura ainda é mais ligada à vacinação infantil. Mas os adultos precisam se vacinar. Existem várias vacinas disponíveis e algumas que são obrigatórias e muito importantes. Por exemplo, a tríplice celular, que é a difteria, tétano e coqueluche, que é aplicada na gestante a partir de 20 semanas de gestação. Coberturas baixíssimas. E essa vacina visa a proteção não só dela, mas principalmente para que ela passe anticorpos para a criança e que ela tenha uma proteção até que ela seja imunizada. A coqueluche é uma doença gravíssima. A mortalidade infantil por coqueluche nos bebês recém-nascidos é muito alta. Então, assim, não faz sentido que uma gestante não seja informada e não seja vacinada para proteger o seu bebê. Foi feito um estudo, e a senhora foi uma das coordenadoras, doutora Rita, que investigou os motivos que levam os pais a não vacinarem seus filhos. E entre eles estão a despreocupação com a vacinação para doenças que já foram eliminadas, que já comentamos aqui no bloco anterior, medo de reações e também dificuldades para encontrar a vacina e a falta de profissionais de saúde nos postos. Começar então, acho que vale a pena comentar esse medo das reações. Então é um medo um pouco irracional, porque como eles não veem a ocorrência das doenças, eles não imaginam quão graves essas doenças são. A maioria dessas doenças que estão no calendário de vacinação são doenças que produzem impactos muito negativos na saúde da população,
mortalidade, sequelas, internações, ou seja, um conjunto de situações bastante graves. Mas como hoje em dia isso não é suficientemente divulgado, as famílias ficam com mais medo da reação que potencialmente as vacinas elas têm. A maioria das vacinas são produtos biológicos e podem ter reações, mas grande parte das reações são reações locais, que resolve-se com muita rapidez e com muita facilidade. As reações mais graves são muito raras. E se a gente comparar o risco da doença com o risco da vacina, é infinitamente maior. Então, agora, falta informação, eu diria. De novo, falta informação. Quantas vezes, né? Vocês repetiram isso, Eu queria complementar, e tem excesso de informação de fake news. Isso sim, eles não recebem informação do risco da doença, da gravidade da doença, e recebem uma avalanche de informação hoje pelas mídias, pelas redes sociais, de fake news. E isso é uma grande causa de não aceitação da vacinação. O medo dos eventos adversos, a grande maioria de informações falsas, sem base nenhuma, provocado por antivacinistas que poluem as mídias com informações negativas. Esse grupo é muito grande aqui no nosso país? Aqui no Brasil ainda não é muito importante. Ele é mais localizado nas classes mais altas. Mas uma coisa que nos chamou a atenção, por comparação com o inquérito que nós havíamos feito há 10 anos atrás, é que isto agora está começando a aparecer em outras camadas da população. Há um certo contágio, vamos dizer assim, desta resistência à vacina. Antes a gente só via na classe A e agora já na B nós estamos vendo também. Então é algo para a gente se preocupar mesmo, porque é algo que pode se tornar cada vez mais importante, como a gente vê na Europa, como a gente vê nos Estados Unidos. Que já são bem maiores esses movimentos. Agora, e essa questão da dificuldade em encontrar vacina nos postos, doutora Mônica? Porque a pessoa chega lá, não encontra e muitas vezes não volta. Sim, a gente sofreu realmente nos últimos anos desabastecimento, tanto de vacinas no setor público quanto também no privado. Isso vem ocorrendo com certa frequência. Então, você imagina um pai, uma mãe, hoje os dois trabalham, né? Que perde seu dia de trabalho para levar a sua criança até o posto, chega lá, não tem a vacina, ou seja, ele gastou dinheiro, perdeu um dia de trabalho, a chance dele voltar é muito pequena. Então, esses desabastecimentos temporários, eles realmente prejudicam muito a adesão. Às vezes não é nem a vacina que está em falta, são os insumos, já tem situações de não ter seringa para aplicação. Então, não basta ter a vacina, tem que ter a vacinação, o procedimento. E nisso a gente está falhando demais. Também nisso, então? A gente precisa melhorar tudo que envolve a imunização. A família chega e não tem o profissional da sala de vacina, ou então centros de atenção primária, que designam um dia para funcionar a sala de vacina na semana. Nada disso ajuda, não é mesmo? Tanto é que não há recomendação nenhuma para isso. O programa sempre diz, se precisa jogar a vacina fora, joga, mas não deixa de vacinar quem procura, porque as vacinas vêm envasadas por uma certa quantidade de doses e muitas vezes o serviço acha que não pode desperdiçar a dose, quer marcar um dia para concentrar todas as crianças. Um pouco o que as farmácias estão fazendo agora com o agendamento da Covid. Eles não querem jogar fora a vacina. Se abrir o frasco, tem que usar naquele dia. Então, eles querem agendar as pessoas para não terem perdas, né? E isso não pode fazer no sistema público, tem que ser evitado. Estamos chegando ao fim aqui, então um último recado, doutora Mônica. As vacinas são extremamente seguras e que as pessoas não procurem fontes de informação confiáveis, fontes oficiais. A Sociedade Brasileira de Imunização, da qual eu faço parte, tem um site que chama famíliasbim.org.br, onde tem as informações de todas as vacinas. Tem um Fale Conosco e é tudo escrito e falado de uma maneira compreensível para o leigo. Eu acho que as pessoas que estão na dúvida, que a gente tem aqui mais gente hesitante do que gente que é contra a vacinação. Então, essas pessoas precisam ser acolhidas e receberem uma informação correta. Mas vacinar seus filhos, vacinar a si próprio é fundamental.
não só para a sua proteção, como a proteção de toda a sociedade. É um pacto coletivo. A gente tem responsabilidade social sobre doenças que são infecto-contagiosas, que a gente pode transmitir, ainda que involuntariamente. Eu vou agregar só o outro lado da questão, que é a questão da organização do próprio programa, não é? Precisa voltar a ser valorizado a imunização como uma das melhores estratégias que a saúde pública tem, né? Em termos de custo-benefício, ela é uma das mais eficientes e a gente precisa voltar a ter o programa de imunização como um programa importantíssimo para a atenção primária, saúde, organizar, ter insumos, ter profissionais capacitados, funcionamento em horários adequados para a população poder levar suas crianças, os próprios profissionais terem maior domínio, né, sobre o conteúdo de vacinas, para poder tirar as dúvidas que as famílias têm. Né? Creio então, que o que nos deixa mais indignados são os retrocessos, né? Acho que vocês nem imaginavam estar aqui falando coisas desse tipo. Né? Algo que você já fez muito bem e que, de repente, anda para trás. É muito Doutora Rita, doutora Mônica, obrigada por esse alerta tão importante e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Minha opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e ótima noite para você.